Marit Júlia. E eu sou a Tati. Você está no Feminilidade Redimida. E hoje aqui estamos para a parte 3 do nosso... tema sexualidade. Quebrando o tabu, né? Queria comentar sobre algumas coisas que a gente percebe na nossa sociedade que são consequências de todo esse histórico da humanidade, de lidar com a sexualidade, no mínimo eu diria de uma maneira estranha, deturpada, pervertida, manca. E tem algumas coisas assim que são muito importantes e são situações com assuntos muito relevantes mesmo, e tem algumas bizarrices. Fica com a gente até o final que você vai ver. Curiosa agora. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que é um grande problema é a pornografia, que começou lá com Hugh Hefner, em 1953, com a Marilyn Monroe posando. Nossa, a pornografia começou em 1950? Só? Foi a primeira capa da Playboy, Marilyn Monroe. Nossa. Exatamente. Então, ali começou esse uso do corpo feminino para vender revista e para normalizar a pornografia e a objetificação, porque todas as coelhinhas da Playboy que a gente lembra, que ser coelhinha da Playboy era o máximo, assim, era tipo ser Paquita, só que era, né, mais underground, né? Mais Paquita underground. Isso tudo começou em 53 e hoje em dia, se você olhar, assim, perfis de coisas que tratam de assuntos das mulheres, você vai perceber que a pornografia não é mais um assunto restrito dos homens. Muitas mulheres hoje se veem presas pela pornografia também, porque começou usando o corpo da mulher, mas hoje também a pornografia tem pra tudo que é gosto, né? Ainda mais com essa fauna tão complexa de sexualidades, tem pornografia para todos os tipos. E muitas mulheres estão viciadas em pornografia. Hoje, isso é uma das coisas importantes, sim. E tem tudo a ver o que a gente falou no último vídeo sobre o individualismo que ficou muito latente na segunda onda do feminismo, né? Porque eles incentivavam as feministas a cada vez a mulher buscar o seu individualismo, e essa questão da pornografia tem muito a ver também com ter o prazer sozinho, né? Eu não uso mais a sexualidade para uma intimidade, um relacionamento com uma pessoa que é um companheiro, um amado, ou no caso do homem com uma mulher, alguém que você tem um relacionamento. Eu apenas quero... I can get satisfaction, eu posso ter a satisfação. E não importa o que, não importa se eu vou usar o seu corpo, se eu vou usar a pornografia, o importante é... teu prazer. O meu prazer, é a minha satisfação. O que é totalmente contrário com a ideia bíblica, né? Exatamente. A ideia bíblica a gente primeiro tem que agradar quem? A Deus. A Deus. Você viu que eu dei uma dica, né? Eu ia falar seu marido. A gente tem que primeiro agradar a Deus. Primeiro. E como que Deus quer ser agradado também nesse assunto sexo? Será que Deus é agradado na sexualidade? Com certeza. Eu tô assistindo Esse é um tema dos próximos vídeos, fica com a gente. Eu tava lembrando agora que eu tô assistindo uma série chamada The Good Place. E nessa série, eles estão no lugar bom, e aí tem um lugar bom e tem um lugar mau, que é o céu e o inferno. E aí, as pessoas que vão pro lugar bom são as pessoas que mais fizeram boas ações na Terra. Então tem tipo assim, um contador cósmico de cada pessoa no mundo, do que faz de bom e do que faz de mal. E se o saldo for positivo, você vai pro Good Place. Se o saldo for negativo, você vai pro Bad Place.
E aí eu achei interessante, uma coisa que eu achei interessante é que a série, eles têm muita piada, assim, trocadilho sexual, eles fazem muita piada com isso, e em nenhum momento isso é tido como uma atitude má que vai contar negativamente no recorde. Não, tô falando, tudo que é questão sexual, de... Conta como positivo? Não, é neutro, não conta nem positivo nem negativo. Então, assim, será? Parece que ali, pra visão, né, de Sim, quem fez essa série... Será que é assim? Pra visão de quem fez essa série, né, não importa se você faz... na sua mente você tem um pensamento impuro, ou faz uma piadinha de duplo sentido aqui, ou se você tem, enfim, se você coaduna com coisas erradas que a outra pessoa faz na vida sexual dela. E isso ali no contexto não tem importância. O que tem importância para eles, por exemplo, é se você comprou um tomate no mercado que foi feito com agrotóxico. Aí, bad place. Aí conta como negativo. Então eu fiquei pensando nisso, que isso é reflexo de como a nossa sociedade já é pós-feminista, né? Como a gente falou no último vídeo. Não importa da forma como que a mulher lida com o corpo e com a sexualidade. Isso não tem nada a ver com a moral, nem nada a ver com Deus, né? Triste. Mas enfim, sabe o que é triste também? Índice de adultério entre as mulheres. Talvez uma das coisas que a gente sempre ouviu é assim: eu tenho que ficar aqui em casa enquanto aquele cara vai lá pro happy hour, ele tem as negas dele, ele faz o que ele quer lá fora e eu tenho que ficar aguentando porque eu não trabalho, então eu não tenho autonomia financeira para dar um pé na bunda desse cara e viver a minha vida. Mas olha o que está acontecendo. Uma das coisas dessa hipersexualização e da liberação sexual que afetou o feminismo é que as mulheres estão traindo tanto quanto os homens. Quer dizer, aquilo que as mulheres reclamavam que os homens faziam, elas estão fazendo igual. Então, elas estão se tornando o bad guy, o bad, o bandido na história. Então a gente não é o sexo iluminado, aquela alma pura, cristalina, que nem as feministas achavam. Deu difícil, ruim, né? Deu ruim. Foi uma tentativa que saiu pela culatra, porque isso mostra que a gente está imitando os maus vícios. Inclusive, 40% dos brasileiros já confirmaram que foram infiéis. 50% dos homens já traíram e 30% das mulheres admitiram ter traído. Isso é uma questão. Admitir que traiu é uma coisa, ter traído de verdade é outra. Mas, como é uma pesquisa, a gente leva em consideração. Mas veja, de 30 para 50 não é alguma coisa assim, tipo 70% dos homens traem e 30%. Não é uma diferença tão grande. E isso é uma das consequências dessa hipersexualização, uma consequência nefasta, eu diria. E de uma sociedade também que valoriza o prazer acima de tudo. Sim. E aquele mote, se eu quis, se eu desejei, eu vou lá e faço. É o impulsivo. Sim. Que é também totalmente contrário à palavra de Deus, o que Deus pede de nós, né? O domínio próprio. Cadê o domínio próprio dessas pessoas? Don't have. As pessoas acham que porque eu senti, porque eu desejei, eu tenho que ir lá e fazer. Eu vi... Ou porque se é bom pra mim, não tem como ser ruim pra Deus. Sim, se é algo gostosinho que eu senti no meu corpo, então é não tem nada moral, nenhum ser moral que possa reprovar algo que foi tão gostoso. E não é por aí, né? A maçã foi gostosa de comer, provavelmente. E a tragédia que deu, né? Tem uma outra questão, que é o aborto. É uma questão espinhosa, bem... A gente pode fazer um outro vídeo só comentando sobre isso, mas tem algumas coisas importantes que eu queria... que tenha muito a ver com o feminismo, que é o seguinte. Olha só. Entre 2015 e 2009, segundo o The Lancet Global Health, disse que metade das gestações não planejadas terminaram em aborto. Quer dizer, mais do que a metade, 61% das
gestações não planejadas terminaram em aborto. 61%, minha gente. Isso não é uma incidência enorme? É um genocídio, né? É um genocídio. E cadê as pessoas Bebecídio. falando? Bebecídio. E cadê as pessoas falando sobre isso? Por que não se fala sobre isso? Acho que é contra o politicamente correto, né? Sabe o que eu acho também? Que as pessoas, esse tipo de gente que levanta a bandeira do aborto, eles classificam a importância de uma vida humana. Por exemplo, uma vida humana que nem você, uma mulher bem-sucedida, que ganha muito dinheiro, que tem uma carreira de sucesso há muitos anos no mesmo Citibank, é uma pessoa que vale muito mais do que um bebezinho que está dentro da barriga de uma mulher. Porque esse bebezinho não produziu nenhum realzinho ainda na vida. Então eu posso matar esse bebezinho, que não é matar, assim. Então ele está graduando a vida das pessoas. Mas isso é um pensamento pensamento grave. É um pensamento meio hipócrita, né, Arit? Claro. Porque assim, por exemplo, na televisão, todo final de ano, né, terminou o ano, a vida recomeça, aí bota a foto de um bebezinho lindo, que é o recomeço. Enfim, a hipocrisia. Não é? De novo. O que você pensa assim quando a vida tá renovando, que os ciclos estão se refazendo, pessoas morrendo e pessoas nascendo, é a vida reiniciando novamente. E é algo que é super romantizado nos filmes e nos finais de ano. Emociona e toca e tal. E esquece que todo mundo que chegou nesse patamar de mulher avançada e desenvolvida, um dia já foi um bebezinho dentro da barriga da sua mãe. Então, assim, como que a gente pode graduar essa vida? Do tipo, um bebezinho que não nasceu, uma pessoa, é um ser, é uma coisa, é um amontoado de células menos importante que uma mulher feita, que uma pessoa adulta feita. Sabe o que isso... E essa autorização pro aborto, ela também confirma a irresponsabilidade sexual, né? Também. Porque se era um bebê desejado, por que aconteceu, né? Por que não foi feito, não foi usado algum método contraceptivo? Então, isso é também assunto para um outro vídeo, porque isso é um tiro no pé naquelas pessoas que diziam que a educação e que a evolução de uma mulher que vai trabalhar fora, ou a evolução da sociedade, iria produzir pessoas mais responsáveis, mais saudáveis, mas não produziu, né? Tem um monte de gravidez indesejada aí, não apenas resultado de estupro, resultado de uma vida desregrada mesmo, de irresponsabilidade. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E por que essas mulheres ficam tão felizes com esse amontoado de células quando elas desejam? Pois é, também. É pra deixar isso no vídeo? Você corta se quiser. Tá. Uma coisa que Margaret Sanger, que é uma mulher que estava também, se eu não me engano é ela mesma, envolvida no desenvolvimento do anticoncepcional, né? Porque assim, na realidade, isso era o anticoncepcional e o aborto são 2 métodos de controle populacional. Uma das coisas que ela estava... Uma das vertentes do trabalho dela foi produzir o anticoncepcional, que saiu lá em 57, 58, se eu não me engano. Mas olha só, uma das coisas que ela fala, ela é defensora do aborto também, e ela é meio eugenista, né? A gente já falou sobre isso. O que é um eugenista, Tati? Uma pessoa que ela entende que algumas raças são superiores a outras e que pra gente viver melhor, numa sociedade mais evoluída, a gente precisa extinguir essas classes inferiores. Te lembra alguém assim na história da humanidade? Tipo Hitler? Tipo Hitler, tipo Mao Tse Tung, tipo Pol Pot, tipo outros... como é aquele cara da Itália, Mussolini? Todas essas pessoas assim, Stalin, exatamente. Olha só uma das coisas que ela fala. Boa. Tudo gente boa, tudo gente que tá, entendeu? Olha só o que ela fala. Place. Tá tudo lá no bad place. A eugenia, pelas mais diversas mentes, é o caminho mais adequado e definitivo para a solução de problemas raciais, políticos e sociais. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar o excesso de fertilidade daqueles que é mental e fisicamente deficiente. E quem é que decide isso?
O Estado. Então o Estado vai dizer quem é mais apto e quem não é. Isso é o nazismo. O nazismo era isso. Eram eles tentando manter no mundo a raça ariana, né? Para eles controlarem e terem um mundo melhor através do aborto. Eu li não sei aonde, não vou lembrar agora, Arit, mas tem tudo a ver com o que você está falando. Ocorreu uma pesquisa nos países da Europa que já aprovaram o aborto de forma irrestrita, e aí eles fizeram um comparativo no período em que ainda não era permitido versus o período que era permitido o aborto irrestrito. A porcentagem de crianças com síndrome de Down caiu vertiginosamente. Isso quer dizer o quê? A mulher fazia ultrassom, via que era bebê com síndrome e abortava. Simples assim. Simples assim, porque é fora do padrão, entre aspas, fora da normal. Caixinha, né? Totalmente eugenista. São Exatamente. mães eugenistas, né? Exatamente. Não querem ter o trabalho de ter uma criança com necessidades especiais. Exatamente. É bonito isso, gente? Claro que não, né? Terrível. Muito bem. Tem uma outra situação que eu achei muito interessante também nessa pesquisa. Que é um outro exemplo de que sempre foi liberado, despenalizado o aborto. Mas, de acordo com o Lenin, Stalin, aquilo que eles queriam, os objetivos populacionais, o aborto foi ora proibido, ora liberado. Por quê? Não pensando na população, na liberdade, nos direitos das mulheres, mas pensando nos próprios interesses políticos da nação. Então, assim, é uma propaganda enganosa, como muitas, né? Que a gente já conhece, que isso não é novidade, dizendo que você é livre, que você pode mandar no seu corpo, quando na verdade você está sendo usada simplesmente para que outras pessoas com outros objetivos, muitas vezes nefastos e obscuros, os dois, cheguem nos seus próprios objetivos, e isso é uma falácia. Uma das coisas que mudou mundialmente esse panorama e tem brigado para que o aborto não seja uma coisa assim irrestrita é a Igreja Católica, né? Porque ela fala do valor da vida, ela lembra a gente da dignidade do valor da vida. Inclusive a Igreja Católica esteve junto com as mulheres lá atrás, quando as mulheres estavam brigando por direitos civis, porque eles entendiam que a mulher e o homem diante de Deus têm o mesmo valor, né, a mesma dignidade. Então, assim, ponto para a Igreja Católica, que levanta essa bandeira pró-vida, que é a nossa bandeira também, que nós acreditamos nisso, que é o valor da vida, e a vida é um presente de Deus, e a gente não tem o direito de interromper por qualquer motivo. É interessante, sabe, Arit? A gente teve recentemente, fizemos uns passeios fizemos trilhas, né, na Mata Atlântica, Cerrado, etc. E você ouve muito falar assim, não, você não pode tirar nada do ecossistema. E aí tá muito em moda, né? A ecologia, né? Ecologia, do ambiente. Não, você do não politicamente pode, correto. Você não pode tocar em nada, porque tem que levar embora ser humano, seu lixo. colocar a mão ali, você vai desequilibrar a vida da natureza, que ela consegue se reciclar e se refazer naturalmente. E agora, por que a gente, quando é a vida que está sendo gerada dentro da nossa barriga, a gente não tem o mesmo respeito de permitir que a vida siga o seu curso? Sim. Né? Enfim, a hipocrisia novamente. Agora, quando eu penso assim, nessa questão do aborto, eu lembro de pessoas como Faraó, né, que estava com medo, em um exemplo bíblico, medo do povo hebreu se reproduzir, crescer, ficar forte e fazer o quê? Uma revolução. Uhum. Então, qual foi o método? Não era um método abortivo, mas era um método de matar os bebezinhos, especialmente quem? Os homens, porque os homens é que vão pra guerra, tradicionalmente, né? Então, assim, o que eles estavam com medo? De perder o domínio. Então, como é que eles usam a morte?
Eu lembro também de uma outra pessoa, Faraó, que com medo daquela notícia que os 3 reis magos, sabe? Os 3 reis magos, que eles contaram falando que o rei tinha nascido, o que ele pensou? Vou perder o meu trono, vou matar também as crianças lá de Belém. Então, assim, essa é uma bandeira de opressores, essa é uma bandeira de quem está querendo dominar o seu povo. Não é uma bandeira da liberdade, é uma bandeira da opressão. Não se engane, minha irmã, não é. Não é. E aí eu fico pensando, de que lado da história que a gente quer estar? O lado desse tipo de gente que vê a vida humana como uma coisa de menos, que a gente quer usar as mulheres, as crianças e a população para o nosso próprio interesse, ou a gente vai se colocar a favor da vida, porque é Deus que deu para a mulher esse grande privilégio de gestar uma vida. É um milagre da vida que com 2 coisinhas lá, sem forma, nasce uma vida. Isso é um presente de Deus. A gente tem que estar do lado de Deus, do lado da vida e do lado de defender e de se posicionar por essas crianças não nascidas, porque são um ser humano do mesmo jeito que a gente, porque ali naquele bebezinho do tamanho de um grão de arroz ou de um grão de feijão que vai crescendo até virar uma melancia, ali contém tudo o que contém hoje no nosso corpo, né? O código genético é o mesmo, a gente não acrescentou nada indo para a escola, para a faculdade ou para qualquer coisa dessa, ou os anos passando com a comida saudável que você comeu. Tava tudo ali desde a concepção, né? Enfim. É feio, né? Porque assim, a mulher de doadora da vida, que é o plano de Deus, de doadora mesmo da vida, ela passa a ser assassina, né? Um agente e não determinante. É de qualquer pessoa, né? Assassina do próprio filho, né? Próprio filho. É feio, hein, gente? Dá até uma coisinha. Mas é que a gente fala do dualismo, né? Quando eu vejo e encaro o ser humano não como uma pessoa integral, inteira, uma pessoa, eu vejo ela como só corpo, eu a uso como se ela fosse só um corpo. Se eu vejo aquilo que está crescendo na minha barriga como só um dedo, uma unha que eu posso vir aqui e cortar, um cabelo que eu corto e tiro, se eu não enxergo a pessoa e a individualidade, se eu não entendo que ali, por mais que não tenha um corpo formado, mas é já, né, uma substância informe que já tem o corpo, digamos assim, a matéria e a alma, é uma pessoa inteira e que Sim. Deus que está responsável para que esse desenvolvimento ocorra, a gente vai poder ser novamente dualista nesse sentido, pensar, é só uma sementinha ali, é só um pedaço de cabelo, uma unha que eu corto, é uma coisa ali que vai me incomodar, é só um calo que eu vou tirar aqui, um joanete que vai crescer, né? Não é, porque é uma questão de tempo, né? Daquela substância informe para um bebê ou para uma pessoa adulta, como eu e você, é uma questão de tempo apenas, não tem algo a mais adicionado nisso, é a mesma coisa, né? Enfim, tem uma outra. Esses são os assuntos sérios. Agora tem algumas outras coisas que são assim, bizarras. Mas que a gente vai falar rapidamente sobre isso. Uma das coisas é a embarangação, Tati. O que é essa palavra que você inventou? Então, lá no litoral, da onde eu vim, a gente falava assim, aquela baranga. Quem é aquela mulher baranga? Aquela mulher feia, aquele tribufu, aquele canhão, aquela mulher largada na vida, dos cabelos desgrenhados, que não se cuida. Baranga, uma coisa tranqueira. Existe um tanto, tem gente que é assim naturalmente, mas tem um povo que é feminista, militante, feminazi, que elas são da embarangação. Por quê? Porque elas dizem o seguinte, que quando ouve de alguém assim, você precisa passar um rímelzinho, você precisa passar um blush, porque você tá muito sem graça. Feia? Eu tomei um susto. Exatamente. Sabe o que elas estão, como elas interpretam isso? De que essa pessoa que tá falando isso pra ela, tá falando, você não tá sendo mulher da maneira adequada, você não é competente pra ser mulher. Mas acho que isso tem um pouco ali nessa gênese aí, tem um pouco daquele sentimento ou daquela posição do ser humano de não querer opinião, de não querer que se metam
na sua vida, né? Então, mas uma coisa Por é exemplo, assim... por exemplo, imagina duas mães. Aí uma fala, não, você usa essa marca desse leite? Não, eu ouvi falar que esse leite tem um pesticida não sei o que vai acabar com o intestino da sua criança. E as mães também se competem muito nisso e criticam muito umas às outras. E aí mulher também, né? Sim, por que você não, tipinho, né? Por que você não se veste com tais e tais roupas? Eu tinha uma ex-chefe que ela gostava de ficar regulando o que todo mundo usava, né? Aí eu só olhava assim, fazia cara de paisagem, assim, sabe? Tipo... Então, mas uma coisa é você ignorar. Você falar assim, você acha que eu tenho que usar isso? Tá bom. Tô nem aí. Uma vez ela olhou pra mim e falou assim, Tati, você é tão bonita, por que você não tira o buço? Aí você passou a tirar? Assim, não. Não, porque eu não quero, E aí, então, mas esse povo, eles... É o exato seu exemplo, isso daí. Exatamente. Mas uma coisa é você falar assim, não, eu não gosto de tirar o buço, eu não acho que é necessário, eu não vou tirar, acabou pronto. Ah, eu não gosto de maquiagem, eu não vou usar, acabou pronto. Ah, eu não gosto de salto, eu não vou usar, acabou pronto. É uma coisa. A outra é você falar assim, não, eu vou não fazer tudo isso... De birra, né? De birra. Porque eu não quero ninguém mandando na minha vida, dizendo como que eu tenho que... Aí nasceu as ideias dos pelos aqui, da sobrancelha... pá, assim. Da sobrancelha de taturana, dos pelos no sovaco. Isso é, na verdade, também um revide aquele... Lembra do último vídeo que a gente... Do vídeo anterior, falando sobre a hipersexualização? Né? Essa coisa de estar sempre depilada, sempre bonita, sempre glamourosa, com todo cabelo tudo bonitinho no lugar. Isso é muito da indústria pornográfica, que coloca a mulher como uma coisa super... Eu conheci uma crente, assim, ia na igreja, né? Que ela ia pro culto e ela usava calcinha com enchimento. Mas o detalhe é que a mulher já tinha a bunda grande. Eu pensava, por que ela quer mais, né? Então, como é que você sabe que ela usava calcinha? Porque aí é aquela coisa, né? Uma amiga conta pra amiga e joga pra geral, né? A geral já sabia que ela usava aplique no cabelo. Mentira. O rádio peão já contava tudo. Já me passaram o relatório completo. Ela chegava atrasada em todos os compromissos da igreja, porque ficava se arrumando, acho que até colocar o aplique. Até montar, né? Tudo. Achar a calcinha com enchimento na gaveta, né? Dava trabalho. Então, aí esse povo, eles querem fazer uma desconstrução de tudo aquilo que é feminino. Então, assim, é feminino? É. Então não quero. Eu quero uma coisa unissex e eu quero uma coisa que esteja de acordo com a vibe do gênero que eu acordei hoje. Então, assim, é feminino? Então eu não quero. Tá dentro de algum padrão? Então eu não quero. Eu quero quebrar com todos os padrões e eu quero ser militante mesmo, fazer isso pra afrontar. Parece tipo uma birra, né? Não é um comportamento infantil, assim, de criança que o pai diz que não e vai lá e faz. Faz só de birra, né? É exatamente isso. É uma imaturidade, né? Eu também acho. Agora, tem uma outra coisa que é a coisa mais bizarra que eu vi. Mais do que beber xixi? Tá quase. Bem lá do mesmo lugar. Que é o seguinte, tem um povo, é uma escritora, Demetra Nix, que expõe fotos e vídeos no Instagram com sangue no rosto. Uma máscara facial de sangue. Mas sabe qual é o sangue? O menstrual. Então, assim, existe hoje uma vibe do povo ecológico, né? Que eu não acho que imagina da logística do negócio. Então, vou te explicar. Funciona assim. Esse povo é o da ecologia. Ou seja, um absorvente é um vilão para a natureza. Porque demora não sei quanto tempo para se dissolver. Descoisar lá na natureza. Esqueci a palavra. Desintegrar? Desintegrar, enfim, os componentes, o plástico e tal. Então, o que é o cool no momento? É você usar um copinho coletor. Ele parece um funil. Certo, você já ouviu falar. Então, e aí você coloca lá e aí o sangue menstrual vai ser tudo coletado e armazenado ali. Aí tem um momento que você tira e passa no rosto. Eu já fiquei imaginando assim, uma pessoa desastrada, assim, que Nossa, eu não conheço, usando esse copinho no banheiro público. No público? Mas você não sai, não faz máscara facial.
até chorei agora me imaginando. Não, eu acho que eu nem ia passar no rosto de propósito, mas eu acho que eu ia sair com sangue no rosto. Você já saiu com máscara no rosto? Máscara de qualquer máscara? Não, essa parte eu não Então. fiz, mas é que eu sou desastrada com Ai, as gente. Então, tem uma outra também. Essa é uma das que eu achei foto mais assim, mas eu não consigo nem olhar direito a foto. Mas qual que é o porque me propósito dá- dela? Você falou que tem uma parada meio mística, religiosa, xamã. Tem, porque assim, elas acham que você está se reconectando com o sagrado e que. Olha que incoerência. Tipo assim, gestar uma vida, o útero. Então, assim, muitas das fotos que você vê das feministas é um útero com as trompas e falando do poder feminino, da musa, da sagrada. Filho não querem ter. Filho Então, eles querem filho abortar, pode descartar, né? É o Mas útero que é legal, entendi. o útero é sagrado, entendeu? Essa coisa da vida assim é sagrada. E aí, então, pra se reconectar com a mãe natureza, com a Pachamama, entendeu? Eles pegam o sangue menstrual e passam na cara. Aí, mas isso daí, sinceramente, achei só coisa pra chamar atenção, viu? eu acho que tem gente que realmente acredita, porque é uma coisa assim meio animista, meio... Sabe o que é? Religiosidade. É um tipo de religiosidade bizarra, mas é... Por quê? Porque existe no ser humano essa necessidade de se ligar com um Deus que, por vias bizarras, por vias tortas, acaba achando isso. E existem relatos históricos dos povos da América sobre rituais em que a menstruação é vista como elemento sagrado. Então, assim, essas são as pessoas evoluídas, entendeu? Deu pra entender? Essas são as pessoas, assim, muito coerentes e evoluídas. Nem os animais, né? Pelo menos o meu cachorro. Você falou que o senhor fazia isso, mas o meu cachorro não faz. Você comentou. Mas a maioria dos animais não faz xixi e senta em cima, e deita em cima, e deita em cima do cocô. Eles têm a sua higiene, né? Alguns têm. Alguns têm. Então, imagina, a gente já tá pior do que os animais já. É. E ainda tem esse cérebro desse tamanho, assim. Que serve pra quê? Pra pentear o cabelo? Então. E aí, gente, olha só. Isso tudo que a gente falou é pra gente olhar com um olhar crítico sobre essas coisas. Por quê? Porque tem um fundo que lida com a nossa sexualidade, com as incoerências e com o pensamento deturpado, meio trelelé, assim, que a gente tem que olhar de uma maneira crítica. A gente não tem que olhar só como, é bizarro desse povinho assim. Mas isso tudo são consequências, é uma ligação, é uma... Sabe o que me preocupa bastante, Arit, as últimas consequências. Sobre esses vídeos que a gente tem feito, é a questão das crianças e dos adolescentes, né? O quanto que muitas vezes os pais falam, não tem problema sair com uma roupa assim, de barriga de fora. Não tem problema gravar um vídeo do TikTok. Não tem problema criar um canal do YouTube aos 5, 6 anos. Não tem problema isso. Chegou aos 19 anos, tá passando menstruação na cara. Fala sério, né? Então, eu acho que os pais têm que ser um pouco menos inocentes, um pouco menos ingênuos. É a decadência da cultura vigente, né? E o pai também tem muita coisa assim, mas ela é tão boazinha, ela ama ajudar as pessoas, ela ama os animais. Então, às vezes, os pais criam uma visão assim, tão romântica, idealizada do filho e não vê que eles têm que ensinar essa questão da sexualidade, que se não for ensinado em casa, vai aprender tudo torto. Na escola, até mesmo na igreja, né? Sim. Então tem que ensinar o que é correto, os padrões corretos. E tem que ensinar a se enxergar como uma pessoa que é responsável diante de Deus, porque nós fomos criados à imagem de Deus, Deus nos criou. Então nós temos uma responsabilidade para com esse Deus. Uma responsabilidade no uso do nosso corpo, sim, no uso do nosso prazer. Sim. Tem que ensinar pra eles e ter isso como verdade pra si, que não é só porque é prazeroso que eu tenho que fazer. Sim. Agora já. Senão, se você vai roubar bolo de chocolate. Eu vi o bolo de chocolate, ele é tão gostoso, roubei e comi. Pronto. Aí é época das cavernas, né? Exatamente. É época da terra de ninguém, né? E a gente tem que estar atento a tudo isso, a gente tem que pensar sobre isso. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre
Sei lá. Fala aí. A gente vai falar sobre... E agora, então? Se a gente viu tudo verdade. isso, que são coisas deturpadas, são estranhas e até muito sérias, que a gente tem que pensar sobre como a sexualidade foi mal manejada pela humanidade até agora, como que é uma sexualidade mais adequada e mais alinhada com o que a Bíblia tem pra gente. Vem com a gente. E por hoje é só. Até!